Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai estar dando início ao conteúdo do segundo ano, que é o conteúdo de soluções, certinho? Então vamos lá, vamos primeiro para as definições. Existem dois tipos de mistura, a gente viu lá no primeiro ano esses dois tipos de mistura. As misturas homogêneas, que são aquelas que os componentes, quando são misturados, né, formam apenas uma única fase, mesmo quando vista ao microscópio. E as heterogêneas, que são aquelas quando os componentes formam duas ou mais fases. Então, aqui no segundo ano, a gente vai estar chamando essas misturas homogêneas, que são formadas por duas ou mais substâncias, com uma fase só, de soluções, tá? Então, aqui agora a gente tem as soluções químicas. Os componentes de uma solução são sempre soluto e solvente. Mas quem é quem, né? Vamos identificar. Soluto, gente, é aquela substância que vai ser dissolvida. E solvente é a substância que dissolve, ou seja, é onde você dissolve esse soluto. Então, olha aqui um exemplo bem claro, né? A gente tem aqui essa substância, é um soluto, é um sólido, a água é o solvente, e aí quando nós misturamos tudo, né, uma mistura homogênea, a gente tem aqui a formação da solução. O soluto, pessoal, não tem necessariamente que ser sempre em estado sólido, pode ser também líquido ou gasoso, tá? Geralmente, esse soluto, ele está em menor quantidade que o solvente. Um exemplo de solução bem simples da gente entender é o soro fisiológico. Então, a gente tem a água como solvente e o sal e o açúcar, como eles vão ser dissolvidos, eles são soluto. A água é considerada um solvente universal, né, devido ao fato dela dissolver uma grande quantidade de substâncias, mas, no entanto, ela não é o único solvente conhecido, existem outros também. Então vamos lá. Estado físico. A gente vai ver que existem soluções nos três estados físicos, tá? Soluções sólidas são aquelas formadas por soluto e solvente em estado sólido. Exemplo, as ligas metálicas, né? União de cobre e níquel, de ouro e prata. Então, a gente tem nessas ligas metálicas exemplos de soluções sólidas. Não conseguimos ver ou distinguir os componentes. O concreto, onde a gente tem mistura de areia, cimento e água, né? Depois que se mistura, forma uma coisa só e a gente não consegue distinguir. Soluções no estado líquido. Então, olha só, a gente tem como exemplo sal dissolvido em água, álcool, que a gente sabe que tem uma porcentagem de água, refrigerante, que tem ali os gases dissolvidos nele, mas né, açúcar e xarope, mas a gente não consegue ver. Então, pode ser soluto e solvente em estado líquido ou líquido com gasoso. E ainda nas soluções gasosas, a gente tem aqui os solutos e solventes todos no estado gasoso. O exemplo é o ar atmosférico. O ar atmosférico é composto principalmente por nitrogênio. Temos também, é claro, o oxigênio, gás carbônico, monóxido, entre outros gases. Então, agora a gente vai passar para uma parte de classificação das soluções. Então, essas classificações, elas vão se basear na quantidade de soluto que cada uma delas possui. Então, a gente pode ter aqui soluções saturadas, essas contêm a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. Então, se a gente tem uma quantidade máxima e for acrescentado uma quantidade maior, esse excesso ele vai para o fundo do recipiente, formando aquilo que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. É aquele restinho que não se dissolve. Por exemplo, você prepara um leite com achocolatado, põe muito e não dissolve tudo. Então, é aquele pouquinho que fica lá no fundo, tá? Soluções insaturadas são aquelas que contêm menor quantidade do soluto, ou seja, você colocou quantidades a menos. E as supersaturadas são aquelas que existem quantidade acima do máximo permitido. Então, o soluto está em excesso dissolvido no solvente. Então, dá uma olhada no meu quadrinho aqui. Esse aqui do meio, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, são soluções preparadas com KNO3, que é nitrato de potássio. 31,6 gramas é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, tá? Cada substância tem o seu valor máximo permitido para ser dissolvido.
Esse valor máximo a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, o sal de cozinha, a quantidade máxima que se dissolve em 100 gramas ou 100 ml de água é 36, né? Então, esse é o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha. O nosso aqui é o KNO3, então o máximo está aqui, 31,6 gramas. Então, aqui, como eu dissolvi o máximo permitido, eu tenho uma solução saturada. Então, olha só, essa daqui eu coloquei uma quantidade menor, coloquei só 20 gramas. Então, a minha solução é insaturada. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nesses outros dois recipientes aqui. Nesse terceiro, eu tenho 50 gramas e no quarto também. Só que aqui está classificado como saturada e aqui supersaturada. Qual vai ser a diferença, então? O máximo permitido é 31,6. Coloquei 50 nos dois, então já está passando, né? A diferença, gente, é que na saturada dissolve o máximo permitido e aquilo que está em excesso, né, o que não dissolveu, vem para o fundo. Então, chama corpo de fundo. Na supersaturada, todo o excesso está dissolvido aqui. Como que a gente consegue fazer com que o excesso se dissolva? Faz um aquecimento, aí tudo vai conseguir se dissolver, tá? Então, a gente tem, olha, insaturada, quantidade inferior ao máximo permitido, saturada é o máximo permitido, saturada com corpo de fundo é quando tem excesso e forma esse restante aqui, né? E aí a supersaturada quando a quantidade está acima, mas está toda dissolvida, certinho? Então, agora, olha só, a gente vai estar falando do coeficiente de solubilidade. Então, foi aquilo que eu disse anteriormente. Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente. Então, por exemplo, o sal. O sal se dissolve em água, no entanto, no álcool a gente não consegue dissolver o sal, tá? Então, o coeficiente de solubilidade ele representa a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Então, é aquilo que a gente falou, é a quantidade máxima que se dissolve. E isso conforme as condições de temperatura e pressão. Então, antes da gente continuar, dá uma olhada aqui no meu gráfico. A gente tem aqui 5 substâncias diferentes. Aumento da temperatura, aumento da solubilidade, ou seja, a quantidade em gramas que vai se dissolver. Estão vendo? Então, olha o que acontece. Enquanto a temperatura aumenta, todas as curvinhas vão aumentando a quantidade que se dissolve. O NaCl é bem pouquinho, né? Só que a gente tem uma aqui, olha, que em vez de aumentar a quantidade que se dissolve, faz é diminuir. Então, às vezes, a temperatura não contribui para que haja dissolução de uma substância, né? A gente vê um exemplo disso, por exemplo, quando está preparando ali um mingau de maisena ou de fubá, né? Que a gente vai vendo que vai se engrossando à medida que o tempo e a temperatura aumentam. Conforme a solubilidade, as soluções podem ser diluída, quando a gente tem uma quantidade de soluto bem menor em relação ao solvente, ou pode ser concentrada, quando a quantidade de soluto é maior que a de solvente. Um exemplo disso aqui são aqueles sucos de garrafa que vem em mercado, né? Por exemplo, vem escrito assim no rótulo: suco concentrado de caju. Ele está concentrado. Para prepará-lo, você vai ter que adicionar água, né? E fazer uma diluição para que ele fique pronto para o consumo, certinho? Então, vamos ver aqui uns exemplos nesse gráfico, como pode ser questionado para vocês. Olha, a 30 graus, o coeficiente de solubilidade do KNO3 é de 60 gramas. Então, vamos conferir isso? Eu vou vir aqui no meu gráfico. A substância é o KNO3, é essa curva aqui, estão vendo? Então, tá falando assim, olha, a 30 graus, temperatura 30 graus, o coeficiente de solubilidade do KNO3 é de 60 gramas. Como você vai saber isso? Pega aqui no 30 graus, que foi o que foi dito lá no exercício, sobe até chegar na curvinha. Quando você chega lá na curvinha, você vem para a esquerda para descobrir a quantidade em gramas que vai se dissolver. Então, a 30 graus, realmente, a quantidade que se dissolve são 60 gramas, certinho, né? Bateu. Próximo. A aproximadamente 15 graus, a solubilidade do NaCl e KCl é a mesma. Vamos verificar? 15 graus está entre o 20 e o 30, bem aqui nesse meinho, tá? Então, está dizendo que a solubilidade do KCl e NaCl é a mesma. Vamos ver?
Você vem aqui no 15 graus, tá vendo que as duas curvinhas estão se encontrando? Então, você vem para cá, olha, né? Tá um pouquinho acima da linha do 30. Então, aproximadamente 33 gramas. É só você verificar. Tipo aqui, olha, tá vendo onde se encontram? Então, aqui onde elas se encontram, a quantidade que se dissolve é a mesma, certinho? Bora pra frente. Bom, então a gente encerra por aqui nessa primeira parte introdutória, ok? Então, moçada, dá uma lida, dá uma estudada, até a próxima.